Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PQP, Performa que Pode, o podcast sobre tecnologia e inovação que a Performa IT traz para vocês. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT e estou aqui hoje com meus grandes amigos e sócios, Samir Caran, Head de Operações da Performa IT, e Leonardo Pinheiro, meu xará, Head de Corporate Innovation da Performa. Hoje a gente vai falar muito sobre inovação e vou começar passando a bola hoje direto para o Léo. Léo, eu ia te apresentar, mas tenho nem roupa pra isso, cara. Isso, prefiro imagina, que gente. você fale de você. Eu não tenho roupa pra estar numa mesa como essa aqui, com pessoas ilustres, né? Tá brincando. Podcasters aqui experientes, né? Gente, um prazerzaço estar com vocês aqui, né? Falando de coisa gostosa, inovação, né? Da hora. A gente na Performance somos pessoas viciadas em problemas, né? Sim. É pra que ter pouco, né? Vamos logo ter muito, né? Vamos trabalhar um pouco de inovação corporativa, né? Ou seja, ajudar as empresas aí a transformar a sua realidade. Mas, bom, antes de falar um pouco sobre isso, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô trabalhando, estudando muito sobre inovação aberta, inovação corporativa, dedicado já há uns 3 anos, né? Pude aí participar de processos dentro das organizações que eu estive, né? Na CPFL principalmente, onde foi ali, passei 11 anos, Sim. né? Ajudando a CPFL a passar a transformação Foi lá que a gente digital. se conheceu, Léo? Tô tentando buscar onde que a gente se cruzou a primeira vez, cara. Foi na Conquer? Foi por causa da Conquer, Isso. mas Tá. foi na CPFL. A gente tava fazendo, era a aula do Neto. Tá dando aula. Isso. Era a aula do Neto e a gente tava dando mentoria na turma do Neto, que foi no espaço do CPFL Cultura. Foi lá que a gente se conheceu. Verdade, Acho que Foi lá que a gente se verdade. conheceu. E eu trabalhava com o Neto na CPFL. Sim. Então a culpa é do Neto. Legal. Ótimo. Que vai estar aqui Tá logo devendo mais em uma alguns viagem pra episódios, gente. ele vai estar aqui. Tá devendo viajando. uma presença e não veio porque só vive viajando. Esse é o Netão. Vocês vão adorar conhecer ele. Turista. A culpa é do Neto. A culpa é do Neto. Então, assim, e aí a gente conseguiu se conectar, né? Então, tenho estudado bastante sobre inovação para principalmente responder aquela pergunta, né? Quem que vai viver? A startup vai manter a grande corporação ou a corporação que vai manter que vai matar as startups, né? E aí já começo, né, jogando esse assunto quente na mesa, né? Quente. Quem vai matar quem, né? E aí, como que a gente entende isso, né? E precisa morrer alguém? Então, eu ia falar isso. Eu acho que não morre ninguém. Exatamente. Eu acho que não morre ninguém. Eu acho que é um equilíbrio. Como é que é essa equação, hein? Pelo menos a minha visão sobre esse assunto é que as startups precisam de alguns componentes, principalmente de governança, que vêm das grandes empresas, né? Que é muito, muito importante. E a gente viveu isso no processo de crescimento da Performa, né? Como o aporte de governança, Samir, que, por exemplo, você trouxe para a empresa, tem sido importante nos nossos últimos 3 anos, que foram 3 anos de crescimento exponencial, mas também acho que as grandes empresas precisam daquele go for it, da vontade de correr riscos que as startups têm, né? As empresas tradicionais, elas, por razões óbvias, até por questões de governança, acabam ficando muito distantes do risco. A gente falou, inclusive, sobre essa questão de risco no bate-papo que a gente teve com o Thiago, né? Mas as startups podem aportar muito essa visão de diferentes approaches para os problemas que as grandes empresas precisam resolver. Com certeza. Problema para resolver todo mundo tem. Tem um monte, Né? Tem um monte. Mas é legal esse assunto, porque daí já quem tá falando de inovação, eu posso falar umas coisas meio fora da curva aqui também. Sempre. Deve. Né? Legal. Então, beleza. Não é o PQP, né? Já que a gente tá falando de inovação, né? Uma das Pode. grandes ferramentas da inovação é a biomimética. Então eu vou trazer essa experiência, essa explicação, esse meu entendimento da natureza. Legal. A natureza tem milhões e milhões de anos de evolução. Ou seja, ela já inovou muita coisa. Verdade. E a gente tem muitos cases aí de sucesso. Depois isso cabe um capítulo inteiro só pra gente discutir disso. Vamos nessa. Mas, beleza. Olhando pra natureza, forças diferentes, enxergam em algum momento que elas encontram um ponto de equilíbrio, né?
Ou seja, então nós temos de um lado corporações no início. Ai, caramba! Isso aqui é ao vivo. Ao vivo é isso. É o alarme da inovação. Pessoal, quando vocês forem gravar um podcast, vocês desliguem o celular. Não, pessoal, isso aí, relaxa, é o alarme da inovação. O Léo inova todo dia de 3h30 às 4h15. Não, então, assim, na verdade é a Cris, tá? É a Cris, gente. A Cris tá ligando pra ele. A Cris botou um alarme. É a Cris do marketing. Legal. Beleza. Mas vamos lá. Desculpem aqui a interrupção. Então as forças se encontram. Então, são forças opostas que lá no começo, quando a gente está falando de inovação, startup, principalmente aqui no Brasil, a gente viu algumas empresas querendo engolir, né, as startups, né? Vamos defender o nosso mercado. Do outro lado, as startups querendo brigar com as grandes empresas, vamos matar as grandes empresas. Mas no final do dia, o que vai ver é um ponto de equilíbrio. E a gente já está vivendo esse momento aqui no Brasil. Né? A gente já está vendo as empresas compreendendo, né? Poxa, eu preciso pensar como uma startup, eu preciso ter tão rápido quanto uma startup é. E do outro lado, a startup fala assim, poxa, eu preciso ter tanta solidez, tanto respeito, tanta capacidade de entrega, tanta capilaridade, né, como as grandes empresas têm, e muito também na questão de gestão e governança, mas no quesito de autoridade. Né? Então, assim, tem as duas organizações, esses dois grandes movimentos estão encontrando sinergias. Então, a gente vive esse grande momento no Brasil, momento de grandes sinergias, de inovação aberta em startups e corporações trabalhando juntas para resolver problemas comuns. Sim. Ô, Léo, e a empresa que ainda não começou esse movimento, por onde você sugere que ela deveria começar? Não tenho ainda nenhuma startup, não sou nenhuma dessas grandes incubadoras que já está realmente com esse mindset consolidado. Por onde eu começo? Excelente pergunta. Gente, como a gente começa algo diferente, novo, que eu não conheço? Primeiro, procure um bom parceiro. Né? Procure uma pessoa para te ajudar, né? Para te conduzir, para poder... Uma pessoa que tenha experiência na estrada. Legal. Bom, já que estamos falando disso, ó, contem com a gente. Estamos aqui para isso. Merchan. Horário merchan. Deixa eu fazer o jabá. Hora do meu jabá. Contem com a gente, tá? Lembra, gente? Mas tirando o jabá... É legal você procurar Você faz esse tipo de trabalho, com né? certeza. É o que a torre de Corporate Innovation da Performa entrega. Né? Essa é a nossa proposta da gente conseguir ajudá-los nessa jornada. E como que é essa jornada? Assim, Bacana. Conta um pouquinho. Primeiro ponto, né? A empresa precisa encontrar os seus motivadores. Né? Então, qual é o grande motivador de se conectar com uma startup? E aí eu vou trazer alguns, o que normalmente as empresas acabam colocando, e é ruim, na minha opinião pessoal, e o que eu acredito que é o melhor de todos. Então, assim, o primeiro, que é o mais rápido ali que o pessoal coloca, acha que startup é um fornecedor barato. E aí começa a dar problema. Vamos contratar startup para falar que a gente é inovador e a gente acaba trazendo startup como um fornecedor barato. E aí eles começam a requisitar, né, o que ele requisitaria de um fornecedor. Já começa engessando todo o processo, né? Porque bota o cara... Porque nessa de trazer como um fornecedor barato, o que acontece? Ele vai entrar na regra de governança de fornecedores. Vai para a régua. Exatamente, vai para a régua. Exatamente. E aí começa o problema, né? Então, assim, a empresa tem uma expectativa sobre uma governança, sobre coisas que a startup não tem. E ela não tem, porque ela está muito mais veloz, ela está muito mais leve. Então, ela não tem isso. Mais ágil. Mais ágil. Então, esse é o ponto que, assim, na minha opinião pessoal, do que eu já vi e já pude presenciar, é um erro as organizações começarem por aí. O melhor caminho é quando a organização fala assim, olha, tem um povo ali fora que faz algo diferente muito rápido. Eu não consigo acompanhar a sua velocidade. Como eu posso aprender com eles? Como eu posso fazer junto com eles? Esse é o melhor insight. Legal. E aí a gente entra dentro de cultura. Como eu consigo ter a cultura necessária para conseguir trocar, até mesmo traduzir o linguajar de um lado para o outro. Né? Como que eu consigo conversar com uma startup, a startup consegue conversar comigo e a gente consegue se entender nessa conversa de louco. Porque no começo é isso, um papo de louco. Tem um cara falando idiomas diferentes praticamente, totalmente. Né? E aí precisa de uma figura ou um processo de tradução. Interessante. Uma ponte. A gente precisa estabelecer pontes. Né? E aí essa ponte ela pode ser construída de diversas formas.
Existem os modelos onde você... E aí, empresas que estão focadas numa estratégia de inovação, de aquisição ou de compra de oportunidades, estão ali com uma estratégia de crescimento para adquirir novas empresas, elas constroem uma área de pessoas que ficam mais fora da empresa do que dentro. Chama uma estratégia de inovação de porta-aviões. Então, assim, eu tenho o porta-aviões, que é a empresa, corporação, pesada, difícil de se mover, e eu tenho os aviões que vão saindo dela. Legal. Eles vão, olham e voltam. Legal. Então, eles fazem essa observação Sobrevoa externa e trazem para dentro de casa e falam, olha, tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali. Outro modelo muito interessante é quando a corporação ela cria um processo. Então, ela inicia como um processo, né, um momento dentro da organização, ali do dia a dia da organização, para que eles possam pensar coisas diferentes. E aí entra uma das nossas raízes na performance, que é o ágil, né? Como que a gente pode, inclusive, pensar ágil, pensar diferente. Né? Ou seja, nesse processo, então naquele momento, naquela bolha, como se eu criasse uma bolha dentro da corporação, eu consigo garantir a governança, porque da camada de externa para fora, né, para dentro da cultura da empresa, a governança está protegida. Mas dentro daquela bolha uma coisa diferente acontece. Sem causar, vamos dizer assim, grandes impactos, né? A parte operacional, né? E da governança da empresa. Eu acho que é isso que é importante que a gente estava falando, né? Da ambidestria, né? Cara, eu tenho uma parte que... Como é que eu inovo, né? E incorporo isso sem... impactar o meu core business, né? Perfeito. Vamos lá para submarinos. Câmeras de descompressão. Legal. O que é a inovação corporativa? Eu preciso ter uma câmara de descompressão. Legal, boa onde analogia. eu tenho uma pressão de um lado e uma pressão do outro. E a pressão literalmente. A pressão por resultado. Pressão pesada, né? E eu preciso ter uma câmara no meio que equaliza. Para que uma pessoa possa sair de um lado para uma pressão mais baixa e uma pressão mais alta. Eu preciso ter esse equalizador. Senão, não adianta, gente, não rola. Ele precisa ter esse ponto de controle. Você bota um ambiente, né, um projeto de inovação dentro do mesmo ambiente de pressão, você vai acabar com ele. Acaba com ele. É natural isso, é natural. Porque, imagina só, a câmara de descompressão funciona de que jeito? Então, eu tenho um ambiente super pressurizado de um lado, uma pressão muito acima, e eu tenho um outro ambiente com uma pressão mais abaixo, para entrar o mergulhador entrando e saindo do submarino. Interessante. Beleza. O que eu preciso fazer? Quando ele está vindo de fora para dentro, eu preciso reduzir a pressão que ele estava sofrendo. Eu preciso prepará-lo para entrar numa pressão mais baixa. Quando ele está numa pressão mais baixa, ele vai entrar numa pressão mais alta, eu também preciso prepará-lo. Então, eu preciso dessa ponte no meio. Então, a inovação corporativa, ela parte por essa consciência de que vão existir duas pressões. E aí tem o exemplo acadêmico, né, da inovação como o transatlântico, a empresa. Usei aqui o porta-aviões e os aviões, né? Então vamos continuar nesse exemplo. Os aviões, eles possuem menos pressão, eles se movimentam mais rápido, eles têm comportamento diferente. O porta-aviões, extremamente pesado, ele se movimenta com uma forma muito mais lenta. Ele tem muitas coisas a serem feitas, gasta muito combustível para se movimentar. Então, a gente precisa construir esse processo que consiga conviver e coexistir com os dois modelos. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Aí, você já viu só pegando um gancho assim, algum exemplo... O que acontece, a consequência, se a gente não fizer dessa forma? Né? Algum projeto que, cara, às vezes eu peguei alguém que está ali na pressão, vamos rodar ágil, porque a gente já viu isso acontecendo na prática, né? A empresa está louca de vontade, vamos rodar ágil, beleza, a gente coloca o time, mas traz alguém que está com esse mindset pressurizado e isso acaba... e aí acaba caindo na conta, esse negócio não funciona. Você já viu isso acontecer? Sim. Toda vez que a gente tenta inserir esse processo direto, né, sem essa segurança, o que vai acontecer? A empresa tem um monte de governança. Aí você vai falar assim, vamos fazer um negócio diferente? Aí esse negócio diferente vai começar a gerar choque. Então você imagina aquele negócio da cultura, né? Come a estratégia no café da manhã. A gente falou isso no primeiro episódio. Por quê? Né? A estratégia, vamos mudar, essa é a estratégia. Aí a cultura vem e come ela. Porque é um organismo diferente. É um trem diferente, é um negócio diferente, está chegando ali e vai incomodar as pessoas. Então, assim, eu preciso construir essa forma de equilibrar essa pressão. Né? Então, assim, como é algo diferente, exemplo, vou trazer um exemplo acadêmico, a Lego. O Lego. Não, o que aconteceu com a Lego?
A Lego lá, um brinquedo. Eu brincava de Lego, né? Estamos aqui, Todos pessoas nós. jovens aqui, viu, Todos gente? nós. A gente Eu não, todo, né? todo jovem aqui. Eu já era um pouco mais velho na época do Lego. Então, assim, Lego. A Lego, brinquedo super famoso, surfou por muito tempo, mas em determinado momento as crianças pararam de se interessar no brinquedo Lego. Aí começou a sofrer quedas financeiras e criou-se uma área de inovação. O Lego criou um laboratório, mas não um laboratório de P&D, desenvolvimento e pesquisa. Um laboratório de negócios para criar coisas diferentes. E aí o que a Lego? A Lego criou um mecanismo, um processo, um hub dentro da sua estrutura, onde ela pensa formas diferentes de aplicar o seu produto, de vender o seu produto. E começou-se aquela linha de personagens. Legal. Então, assim, Lego hoje é brinquedo de adulto, viu, gente? Sim. Não sei se vocês já passaram na loja de brinquedo. Vai ver quanto custa a Estrela da Morte. Até pelo preço, isso que eu ia falar, tem que ser corajoso para pagar. Não é brinquedo de criança mais, não. Legal. Então, legal. assim, criou-se diversas formas de aplicar o mesmo produto. Ah, significa que eles acertaram na mosca? Não, negativo. O case da Lego mostra que 90% de tudo que é gerado dentro desse lab de inovação é jogado fora. Mas os 10% que fica, É isso aí, paga. gera resultado. Mas é a questão do resultado, né? Isso. Então, para mim, inovação não pode ser um jogo de soma zero. Não. Esse para mim é o ponto, né? E aí, quando a gente tem essa questão que a gente tá falando da pressão, né? Eu acho que muitas vezes, opinião polêmica, hein, galera? Opinião polêmica minha. Eu acho que muitas vezes as pessoas superestimam a pressão, do tipo assim, a pressão lá na empresa tá muito grande. Cara, normalmente a pressão na empresa é por resultado. Né? Do tipo assim, Sim. cara, e essa pressão deveria ser natural de cada um. Porque se a empresa não tá dando resultado, você sabe que você tá em risco. Então, a pressão por resultado existe. Quando você falou dos motivadores lá no início, Léo, eu gosto muito disso, porque para mim um dos motivadores são os problemas que a empresa tem dentro de casa. E aí as empresas normalmente têm maneiras de resolver problemas, né? Existem várias empresas, como a Performa é só uma delas, né? Que ajuda as empresas justamente a resolverem problemas. Ok. Só que muitas vezes esses problemas já estão sendo trabalhados por outras empresas menores, startups que estão procurando resolver problemas, né? Quando a gente faz esses mundos se encontrarem, né, eu acho que para mim, essa é a beleza da inovação dentro das empresas. Não é o fornecedor barato. Não. Isso eu concordo contigo, né? Não adianta eu chegar, puta, acho que esse cara tá fazendo mais ou menos o que eu quero, beleza, traz, e agora, ó, muda isso. Não. Esse tipo de pressão, realmente a gente tem que aliviar. Senão eu tô comprando um avião e amarrando ele no porta-aviões, ele não voa mais. Exato. Tô amarrando, né? Bota um gancho aqui, né? Mantendo a analogia é exatamente essa, né? Agora, quando a empresa resolve inovar, né, e não aceita perder, eu também acho um caminho difícil. Sim. Porque a inovação, ele é um sem processo falhas. De tentativa e erro. Sim. Você não sabe... De novo, Samir, eu não esqueço disso. A história do trilho e da trilha. Né? Inovação é uma trilha. Pode ser que você pegue um caminho errado e tenha que dar dois passos atrás. Qual que é o mais importante disso tudo? Detectar rápido. Isso. Errar rápido. Fail fast. Aprender com o que você fez, aprendeu com o erro, compartilhar isso na organização, né? E isso é uma coisa também eu fiz esse speech para poder entrar nessa pergunta. Eu ainda vejo as áreas de inovação muito isoladas dentro da empresa. Uhum. Ela existe, ela está fazendo alguma coisa, mas ela comunica pouco com as outras áreas. Uhum. E uma das coisas mais importantes que eu acho que a área de inovação deveria fazer dentro das empresas é compartilhar os maus resultados. Do tipo assim, galera, não vamos por aqui porque a gente foi e a foto não é legal, né? Olhando esse cenário, Léo, do que você já viu nas suas andanças, e esse cara anda, hein? Esse cara anda, né? Anda, voa. Voa muito. Voa também. Você vê as áreas de inovação muito ou pouco integradas com o restante da empresa? Cara, excelente pergunta. Porque assim, vamos transformar a nossa empresa, vamos inovar. Qual é o primeiro passo? Cria uma área de Cria inovação. uma área de inovação. É isso que... Por que se faz isso? Porque toda vez que a empresa vai fazer alguma coisa diferente, cria-se uma área diferente, isso. Né? Então assim, tudo bem. É como a empresa começou. É o primeiro passo. E que isso seja um começo, que vai evoluir, tá? Não estou dizendo que está errado.
Estou dizendo que a longo prazo não é sustentável. Por quê? Qual é o próximo passo? Temos uma área de inovação, precisamos de pessoas. Aí a empresa tem 2 movimentos. Traz gente de fora, faz assim, não, vamos trazer gente de fora para trazer inovação para dentro. Primeiro movimento. Segundo movimento, vamos pegar os melhores da nossa empresa e vamos trazer para a área. Os 2 movimentos acontecem. Super Pode pegar comum. qualquer empresa que criou uma área de inovação, trouxe gente de fora com a proposta de trazer coisa de fora para dentro e pegou as pessoas de dentro para colocar na área de inovação. Legal. A pessoa de fora que vem para dentro, vou trazer uma analogia. Imagina só que você está trazendo que seja 10 pessoas, ok, para transformar uma cultura de uma empresa de 1000 funcionários. Você acha que essa luta ela tá igual? Tipo assim, 10 pessoas vão mudar a realidade de pensamento de 1000 pessoas? Culturas são as ações que você pratica no dia a dia, né? Que a gente fala, é como sim. as pessoas se comportam, né? Então, E a é uma força... é resultado das pessoas que estão dentro da empresa. Exato. Eu gosto de trazer essa analogia assim, ó. Uma empresa, um CNPJ é uma caixa d'água de CPF. Tá bom. Se eu tirar toda a água de dentro, o CNPJ serve para quê? Isso. É um recipiente. Isso. Não funciona. Então, o CNPJ, ele precisa das pessoas É dentro o que a dele. gente fala, não existe relacionamento entre empresas. Existe relacionamento entre pessoas. Pessoas que representam empresas, né? E essa junção das pessoas, ela cria uma forma, uma consciência. Então, as empresas possuem uma consciência. De tal forma que você pode descrever o perfil de uma empresa como se fosse de uma pessoa. Legal. É muito legal. São os valores, né? Sim. Talvez as práticas. Mas tem uma técnica que chama Eneagrama da Personalidade. Sim. Você consegue passar o Eneagrama da Personalidade numa empresa e falar assim, a personalidade dessa empresa é. Cara, é impressionante. Legal. Porque essas pessoas... Mas isso baseado na análise das pessoas da empresa? Sim. Do coletivo. Do coletivo. Você cria o comportamento da empresa. Sabe? Mas, gente, isso é tão simples, porque assim, a gente entra na empresa e a gente já percebe. Sim, que é a cultura. É a mesma coisa. É como a gente encontra com uma pessoa e fala, essa pessoa é desse jeito. É do mesmo jeito. Então, assim, é possível porque é um conjunto de pessoas, que é uma comunidade, que pensam, que veem o mundo, tem opiniões, tem regras, tem uma cultura que está criada naquela empresa. Tem uma forma de agir, de ver e agir que é natural de todos. Isso. E guia as principais decisões. Mesmo quando as pessoas querem fazer diferente, aquela cultura ela puxa. Então, se eu trazer uma pessoa de fora, ela é um corpo estranho. O que o corpo estranho... O que o corpo faz com o corpo estranho? Sim. Espelhe, né? Legal. Esse é o lado 1. O lado 2, a pessoa que vem lá da base e vem. Legal, essa tem a cultura, conhece as pessoas. Só que o problema é que você vai tirar ela do convívio da operação, do problema, da dificuldade. E aí causam 2 problemas. O primeiro é que a roda continua girando e as coisas vão evoluindo. Então, a foto que ela tinha quando ela estava na área ou quando ela estava em contato com as necessidades da empresa era a foto que ele tinha quando ele estava lá. Quando ele sai desse convívio, mesmo que ele tenha um bom contato, ele não tem mais aquele contato. O calor ali do dia a dia do Gemba, né? Que a gente fala de estar ali na operação. Pele, não está sentindo. Então, assim, ele perde esse contato. E aí, ele tem duas questões que fazem falta para esse entusiasta, para esse agente de transformação. Eu gosto nem agente de inovação, é um agente de transformação. Ele perde o contato com o problema do dia a dia e ele perde credibilidade frente à equipe. Por quê? Você não está mais aqui. É isso que a gente escuta. Você não está mais aqui. Você não sabe o que aconteceu. Entendeu? As coisas que aconteceram. Ah, você saiu, né? Você saiu da área, você foi lá pro corporativo. Você tá lá no ar-condicionado. Tô chique agora, tá chique. né? Gente, é natural. Você, interessante, já vi isso pode caminhar. Eu tô puxando pela memória. Vamos pensando vocês também. Eu já vi. O que a gente tá falando é papo de café. É desse jeito que rola acontece no café, mesmo. Gente. É no café que rola esse papo. Verdade. E aí, o que acontece? A pessoa perde aquela credibilidade. Então, assim, voltando lá, a empresa que criou uma área de inovação. Qual que é o próximo passo? A área de inovação ela tem que ser uma área que promove processos e cultura. Então, ela é uma guardiã de processos e da cultura. E aí, o processo com questão de governança e gestão de pessoas. Legal. E o que ela tem que ser? Ela tem que ser uma entidade ali, uma operação que ela cuida de
horas que estão estabelecidas em pessoas que são cross na organização. Elas não estão alocadas 100% na área. São pessoas que dividem o seu tempo entre a área e coisas diferentes. Que é um assunto que a gente vai conversar num próximo momento. Vamos. Sobre essa ambidestria, né, de trabalhar o motor 1, né, o motor 1, que é o dia a dia da empresa. Precisa continuar emitindo nota fiscal, né? Precisamos continuar faturando. Sim. E o motor 2, que é o que vai ser o faturamento do futuro. Né? O que a gente precisa começar hoje a pensar para no futuro, quando aquilo estiver maduro, ele se torne o core business da empresa. Ele vire o motor 1. Então, o motor 2, esse processo de inovação, é o novo motor 1. Em algum momento, eu vou trocar o meu motorzinho a combustão mecânico por uma injeção eletrônica. Mas eu preciso começar a experimentar a injeção eletrônica e ver como que eu adapto no meu Fusquinha. Dá para adaptar. Mas eu preciso pensar como que eu vou fazer isso. Ô, Léo, eu já vi algumas vezes a frase fatídica, assim, justamente quando tem esse cenário, né, de ter uma área de inovação, fala assim, tem um projeto de inovação, então quem tem que inovar são eles, né? Assim, como é que você enxerga isso, nessa responsabilidade de inovar sendo atribuída quando existe esse formato de ter uma área de inovação? Qual é o perigo disso? Então, é insano, é uma insanidade. Por quê? Quando a gente atribui a poucas pessoas a transformação de uma cultura, que é um corpo, que é uma junção de muitas pessoas, que na verdade, por que eu falei da inovação com a cultura? Porque eu vou fazer de uma forma diferente. Naturalmente, vai gerar um impacto de primeira na pessoa. A gente não faz assim. Aqui não é desse jeito. Aí vem aquelas frases. Aqui não funciona aqui assim. Não funciona. No meu mercado, nosso mercado não é desse jeito. A gente sempre fez do outro jeito. Vem aquelas frases normais, né? Que vão precisar ser, não é nem combatidas e rebatidas. Mas aí vem, o Léo trouxe muito bem, o Xará trouxe muito bem, a questão do resultado. Eu preciso encontrar uma forma de entregar um resultado rápido. A gente brinca assim, o processo de inovação, quando a gente inicia, eu preciso ter a primeira premissa básica. Primeiro é resultado, tem que vir resultado. E eu preciso minimamente conseguir fazer o mesmo resultado que a empresa faria na sua forma tradicional de resolver, só que num espaço de tempo muito menor. Para que ele consiga ver e falar, olha, o resultado foi igual, a gente conseguiria, mas a gente consegue em 1 ano. Poxa, eu consegui em semanas, meses. Muito mais fácil, solto, foi tranquilo de fazer. Nossa, dói pra caramba. Então, assim, por que isso? Eu preciso criar um fator de comparação. Eu preciso criar um alicerce. A pessoa precisa olhar para alguma coisa e falar assim, eu consigo comparar isso com isso. E aí, nesse momento, ela fala assim, o resultado é positivo. E essa é a alavanca para transformar uma cultura de uma empresa numa cultura de inovação. Uma cultura inovadora. Que legal. Que legal. Estabelecer isso. Boa. Paralelo. Poxa, de fato, no mínimo, eu consegui fazer o mesmo resultado em menor tempo. Só que o que acontece? Então, assim, uma pessoa que fazia um resultado em 12 meses, consegue fazer em menos tempo, o que ela tem? Muito mais tempo para fazer muito mais coisa. E ela começa a ter mais resultado, porque agora aquele tempo que ela gastou não precisa mais, gastou muito menos. Sobra tempo. E ela começa a investir em melhoria, em aumentar o resultado que ela obteve de cara. E aí a empresa começa a prover resultados maiores. Então, assim, a provocação é vamos fazer o mesmo no menor tempo, mas o que acontece é a empresa não vai todo mundo para casa, continua trabalhando e o resultado sobe. Então, entrega um resultado maior num tempo menor. E aí, essa comparação, esse critério de comparação, quer ver um rápido, que sempre que a gente roda programa de transformação cultural, de inovação em empresa, surge. Reunião. Reunião. Metodologia também ajuda muito. Então, imagina só, a gente pegando a forma das startups apresentarem seus negócios, né, em níveis de apresentação. Uma apresentação que é um tweet ali. Tweet, né? Um tweet rápido, assim, uma chamada, uma headline. Né, a pessoa tem uma curiosidade, ela pergunta um pouco mais e recebe uma apresentação ali na fala ainda de 1 minuto. Aí isso ela pergunta. Então, imagina só, vamos imaginar. Eu encontrei com uma pessoa no café. Tudo bem? E você solta uma iniciativa numa headline. Falei assim, nossa, é isso mesmo? E a pessoa pediu o café, apertou o botãozinho do café. No tempo do café escoar no copo, legal. Eu tenho que passar para ela o que é que eu estou fazendo,
Qual é o problema que eu tô resolvendo e como que a gente vai ganhar resultado com isso, benefícios com isso. Legal. Eu falei assim, legal, ela pegou o copo de café, imagina só. Pegou o copo de café na mão. Galera, isso aí é legal pelo seguinte, ó. Tudo isso que o Léo tá falando realmente são técnicas eu que já a gente, fiz. inclusive, ensina para as startups Sim, nas como mentorias. nas mentorias que a gente isso aí, dá de gente. como fazer exatamente isso. Aí o cara, imagina só, então assim, você é uma pessoa que se conectou ali com um diretor, uma pessoa que precisava te ouvir. O cara tá com o copo de café na mão. Só que agora ele ficou interessado, intrigado. E ele começa a caminhar para a sala dele, você caminhando do lado dele. Então você tem mais um tempo para continuar alimentando de informações aquele cara. Até ele chegar na porta da sala dele. Vamos imaginar numa empresa mais tradicional que ainda tem portas, né? Ainda existem portas nas salas. Né? Ali ou na estação de trabalho dele. E naquela caminhada, ele falou assim, cara, isso é muito interessante, senta aqui comigo. Legal. Pronto. Essa é a nossa missão. Tá feita a venda. Então, agora é só continuar mostrando para ele Sim. como que a gente vai executar, como que a gente chega no resultado. Tangibilizar, né? Então, assim, um processo simples que gera um impacto rápido na cultura da empresa. Porque a empresa tem uma reunião que é 1 hora, aí fala de futebol, começa no futebol, gasta lá os seus 15 minutos, aí apresenta 3 telas, aí todo mundo começa a jogar pedra na tela Isso. e a reunião não fecha. Né? E aí marca-se uma outra reunião pra não sei o quê, e aí vai. o assunto Então, não assim, anda. quando É a gente... totalmente diferente, né? Uma forma diferente de... Quando até uma coisa tão básica quanto Sim. apresentar uma ideia, você vê como que é essa diferença cultural, né? Aí quando a gente pega, olha, esse é um excelente exemplo, a gente pega uma forma que startups apresentam com um viés de vender o seu negócio para uma reunião de qualquer nível, Sim. onde a pessoa tem começo, meio e fim, apresenta os dados e faz isso em no máximo 7 minutos, e as pessoas dão feedback e recebem o feedback, e não é uma pessoa que faz, várias pessoas fazem. O primeiro choque da empresa foi assim, nossa, a gente avaliou 5, 10 projetos em 1 hora, demos feedbacks para todos eles e saímos com feedbacks escritos. Sim. Em 1 hora. A gente não consegue fazer meia reunião A para gente- falar de meio projeto. Já Esse é o primeiro puxei choque. uma vez num cliente nosso exatamente esse processo de pitch de projetos, né? Foi um meio período praticamente onde passou-se uma banca, né? Um modelo de apresentação, como se fossem realmente as bancas de startup, né? E lembra a gente que faz aí pro no mundo final, corporativo. desse projeto lá no final, realmente teve uma apresentação dos trabalhos Isso. e os melhores foram premiados. Inclusive, eu fiz Isso. parte da banca de avaliação dos projetos. Muito legal, pessoal, né? Esse esse jeito diferente, né? Esse é um excelente exemplo. Pessoal, se eu puder dar uma dica, começa com desse, tá? A gente chama a gente, o meu jabazinho de novo, a gente pode ajudar, né? Mas assim, não Deixe precisa seu ser a contato, gente. Deixe né, seu nos contato, comentários like, aí. dê um clique, sininho, né? Mas é um excelente jeito de começar, de Legal. experimentar. Então, assim, processos de apresentação gerenciais que hoje são feitos de uma forma como que a gente faz no modelo startup. Então, pronto. Um processo simples, básico, que todo mundo vai conseguir comparar. Em 1 hora a gente não fazia, agora a gente faz muito em 1 hora. Legal. E a gente consegue apresentar muito resultado. Vamos olhar um pouquinho para o outro lado, né? Tudo tem 2 lados, né? A gente falou sim. bastante da corporação. E do lado das startups? Legal. Né? Se você... eu tenho empreendedores que podem estar assistindo a gente, alguém que tem uma certeza. ideia, ou já montou uma startup, está montando startup. Como é que você vê esse movimento? Ou que dicas você enxerga para as startups conseguirem se aproximar e conversar também com o mundo corporativo hoje? Então, assim, o principal ponto é encontrar uma proposta de valor que seja coerente com a organização. E aí, para falar isso aí serve para modelo de negócio que é B2B, né? Tá. A gente falou sobre uma empresa são pessoas, né? Sim. Então, obviamente, a startup tem um produto, ela tem um produto. Só que aí, em mentorias, a gente vê muito a startup falando da empresa como se ela fosse uma pessoa. Então, imagina só, a startup tem um produto ou um serviço que resolve um problema da empresa. Ótimo. Só que ele é um produto ou um serviço que resolve o problema operacional de um analista. Vamos supor, um analista. Ok. Então, esse analista, ele tem um relacionamento braçal com o problema. Então, assim, ele sente a dor ali física, né? Vamos supor que é uma atividade manual, para exemplificar. Ele sente a dor física do problema. Legal. Quando eu falar com ele, eu falo assim, cara, isso daqui você vai fazer de forma muito mais simples, mais rápida, não vai doer, ele vai entender super. Fala assim, Legal. cara, ótimo, que eu tô falando tecnicamente sobre a solução e ele compreende Com isso. o usuário final que tá, aquele cara que vai de quem pegar você e vai vai resolver usar. o problema. Legal. Só que esse cara,
ele não entregar o seu trabalho com qualidade, ele afeta outras pessoas na organização. E é aquela questão de você entender se a pessoa que vai assinar o seu cheque é o cara que vai usar a sua solução. Aham. Se não é, você precisa entender quem assina o cheque e quem usa a solução. E encontrar qual é a trilha, a caminhada Interessante. que a solução vai precisar percorrer lá dentro. Porque pode ser assim, eu vou apresentar tecnicamente para o analista, mas o analista não consegue executar o seu trabalho, que afeta a meta do gestor. O gestor vai precisar dar uma ação para melhorar os resultados que ele tem que comprovar com a direção. E quem assina o cheque é o diretor. Aham. Então, assim, eu preciso convencer essas 3 pessoas, cada um do seu ponto de vista com a sua proposta E de o valor. pitch que você falou é diferente para totalmente cada um, né? diferente. Não dá Sim. para copiar Não, o mesmo não, discurso não copie que e cola, já era. gente, fica horrível. Já era. Copie e cola, assim, Até porque você vai comunicar coisas erradas. Isso, sim, né? total. A comunicação para esses níveis são diferentes, né? Legal. E eu entendo que muitas vezes eu acho que as falhas são mais de comunicação do Sim, que de execução. Total. Né? Está fazendo certo ou achou onde atuar de forma correta, mas a comunicação dentro da empresa está errada. Falhou. Né? É. Não conseguiu vender a ideia, né? Exatamente, exatamente. Essa questão ainda voltando um pouco da aproximação entre empresas e startups, a gente viu um movimento muito legal no último Web Summit, né? Tinha uma equipe da Performa lá e conversamos com várias grandes empresas que estavam no Web Summit, empresas do mundo tradicional, montadoras, empresas de cosmético, empresas de eletroeletrônicos muito grandes, que estavam no evento fazendo scout de startups. Legal. E o evento ele tem, né, uma área Tem uma para área startups, né? E é legal excelente. porque a gente está vendo esse movimento dentro de algumas grandes empresas do tipo assim, cara, vamos ver o que está acontecendo no mercado. É legal. Né? Vamos começar a soltar os nossos aviões Sim. para ver o que está acontecendo e trazer. E uma das coisas que eles falaram é a dificuldade, quando a gente conversou com algumas dessas empresas, a dificuldade depois de trazer eles para dentro da cultura da empresa. E aí, a pergunta que eu faço, mas a gente precisa trazer a startup 100% para dentro da cultura da empresa? Boa pergunta. Câmara de descompressão. Eu preciso trazer a startup para acessar a câmara de descompressão. Tá. Eu preciso botar ela lá. Aquela história da bolha, né? Da De bolha. você conseguir transitar entre Isso, a da de bolha. fora é uma membrana permeável. Né? Então, assim, eu tenho de fora para dentro e eu tenho de dentro para fora. Só que ela passa por essa bolha. Porque, assim, eu não vou conseguir, e é muito complexo, e a startup que consegue comportar todos os controles, toda a questão da governança necessária para uma grande corporação, é uma startup muito grande, ela Sim, está em já outro nível. não é mais startup, não é- praticamente. Ela é uma startup na cultura, Tá. vamos dizer assim. Mas ela no porte, ela já é uma grande empresa. No porte já é uma grande. Então, já é uma grande empresa. Agora, assim, para eu aproveitar essa velocidade e continuar aproveitando, não só com uma, mas imagina só, muitas startups, uma para cada segmento. Porque, assim, a grande sacada desse mundo do equilíbrio, que a gente puxa lá na biomimética, eu falei desse equilíbrio, é o compreender que a startup ela não vai me entregar uma solução pronta. Eu preciso ter pessoas, ou um processo, ou essa bolha que vai combinar startups. Aí que está o pulo do gato. É aí que está o grande ouro desse negócio. Eu preciso ter pessoas que são capacitadas e conseguem falar assim, ó, essa startup me entrega até aqui, essa outra vai entregar até Eu aqui. tenho uma fintech que vai resolver a parte Isso. financeira. A minha área de gestão de processos interna É. vai entrar aqui, eu vou entrar aqui. A pessoa faz esse Lego, ela monta, voltando pro Lego, né? Monta. Eu era aquela pessoa que tinha o Lego, mas montava o que não tava na caixa, tá, gente? Boa, também. Eu adorava Também. criar coisas. Outro dia eu tava na casa da minha mãe me vê lá, o que você tá fazendo? Tava com o Lego do meu sobrinho lá, montando uma moto maluca que saiu da minha cabeça. Adoro isso. Então, assim, mas sobre isso, essa é a grande oportunidade. Massa. Ele conseguir combinar. Mas para ele conseguir combinar, é uma pessoa que precisa, ou um processo que permita o entendimento do que aquela startup faz, qual é o ponto-chave que ela tem que resolva um problema interno e como eu combino soluções entre startups, mas que elas somadas criem uma solução robusta que a empresa precise. Então eu preciso ter essa área, esse processo, essa bolha que conduza, né, faça essa condução.
e ela tem que ser flexível o suficiente para conectar. Imagina só, não é uma, você está falando com 3, várias, né? com 4, mais com o corporativo, a seu atrás, e você está tendo essa habilidade de se moldar com essa necessidade. Isso, para mim, é o futuro. E essa câmara, essa bolha, ela é perene? Isso, Perene. ela vai durar, ela vai ficar. não é só temporária. Porque, dizer assim. ao menos que assim, a gente... Ou pelo menos durar bastante tempo. Como funciona, né? É natural, eu acredito, aí é uma questão de visão Claro, pessoal. sua visão. Uma crença. Porque assim, a empresa, ela tem a tendência de... E as grandes corporações precisam disso, porque eu preciso ter governança, porque eu sou grande. Sim. Sou grande, sou pulverizado, eu preciso ter governança. Então, assim, é natural que o tamanho da empresa, ela comece a gerar muita governança. Então, assim, você vai falar assim, a cultura da inovação, ela pode transformar 100% a empresa? Pode, na cultura. Mas nos processos, eu vou precisar ter um processo Sim, robusto. sem dúvida. Então, o que eu preciso ter, eu preciso manter essa área, e aí eu justifico a minha visão de, sim, precisa ser perene, porque toda vez que eu internalizar uma solução e devolver para dentro da empresa, ela vai se adaptando e se moldando à escala da empresa, que vai precisar de um nível de governança. Mas eu vou estar sempre precisando, percebendo o que está rolando de novo no mundo. Isso não pode parar. Você não para de inovar. Talvez o para seu de ponto inovar. justificando é porque se você parar de inovar, o Ficou que pra acontece? Morre. Morre. Né? A empresa que não inova, né? Que não dá lucro. Empresa que não é o a gente fala. investe, empresa que não inova e empresa que não dá lucro, né? Que não tem margem, morre. Que não tem jeito. A grande questão é, o fator aqui é o tempo. A tecnologia, o mundo que a gente vive, encurtou o tempo. Então, você olha isso nas crises, né? Então, assim, crise econômica, tivemos em 2008, aí acontece pandemia. A pandemia engatou numa guerra. Então, assim, grandes movimentos de crise no mundo estão acontecendo numa frequência muito menor. Mais curta, né? Mais curta. Então, assim, as oportunidades... E você olha os gráficos econômicos da Bolsa de Valores, você vê assim, acontece um grande evento no mundo, aí tem uma queda, né? Gigante. Aí você olha lá, os intervalos são de 2 anos. Então, assim, para a grande corporação, pensa nisso. Você tem 2 anos para surfar uma onda. Quanto preparado para essa velocidade de fazendo... Em 2 anos não consegue nem aprovar o orçamento direito. Entendeu? Exatamente. Então, assim, numa grande empresa. Então, assim, como eu estou preparado para pegar uma oportunidade, um gancho, num intervalo de mercado de 2 anos? Então, por isso que ela precisa continuar. Porque é esse time que vai estar preparado para estar conectado com o mundo lá fora, escutando, se relacionando ouvindo, de forma contínua e constante, se alimentando desse mundo lá fora, observando o mercado, observando dentro de casa e entendendo aonde estão as oportunidades, as lacunas que podem ser preenchidas. Tem um CEO de um cliente nosso que uma vez estava num evento da empresa, assim, com todo mundo da empresa, ele falou assim, essa empresa não vai existir mais daqui a 3 anos. Nossa, a galera ficou preocupada, né? Corre, atualizar LinkedIn. Né? Como assim a empresa não vai existir daqui 3 anos? Tal, ele falou assim, não, essa empresa não vai existir. Ou a gente muda e vamos ser outra empresa. Ou realmente a gente não vai existir daqui a 3 anos. Então, excelente provocação. foi uma provocação maravilhosa. Vinda do Maravilhosa. CEO, eu achei fantástica. Isso realmente vale para todos. Sim. Será que a sua empresa, se continuar hoje sem mudar nada, daqui a 3 anos ela vai continuar existindo? Óbvio que depende muito do mercado, né? Depende muito, mas é uma excelente provocação, né? Essa famosa metamorfose ambulante, né? Como já diria o Eu tava conversando, poeta aí. tava dando aula e eu usei a questão de Las Vegas, né? O cara que tá ganhando, ele acha que ele vai continuar ganhando. Sim. Então a gente tá acertando e eu acho que eu vou continuar acertando. Gente, vai dar ruim. Uma hora alguém acerta mais que você. Vai acerta mais que você e aí você vai ficar para trás. Diferentemente de Las Vegas, não é sorte, né? Não é Aqui sorte, é competência. é competência. É um jogo, é um jogo de planejamento. Sim, é um jogo de planejamento. Totalmente. Né? E quando a gente começa os nossos processos de inovação, inclusive os nossos próprios processos internos, né? Quando a Performa vai investir em startups, como a gente já fez, a gente sempre começa planejando, né? E por quê? Porque há uma receita, né? Quando a gente pega aquele nosso roteiro lá do Founder, aquilo é uma receita. É obrigado a seguir aquele modelo? Não, mas é um modelo que funciona. Boas práticas. É um modelo de boas Sabe que dá práticas. É óbvio que o tempo vai mostrando pra gente que a gente pode flexibilizar ou ser um pouco mais rígido com um processo ou com outro, mas a inovação em si, ela é algo que pode ser controlado e mensurado. Sim. Né? Então, e eu acho que esse ponto as empresas ainda tratam
com um pouco de distância, achando que inovação é do tipo assim, vamos lá, vamos inovar. Bota a galera na salinha ali com cesta de basquete, né? Videogame. Sala colorida e videogame. Sala colorida e post-it, né? Puff, né? Joga uns puff lá no canto. E ainda tem gente que trata desse jeito. Não é bem isso. Né? E aí eu viro de novo, né, o psicopata do resultado. Eu sou o cara que está o tempo inteiro falando, galera, inovação tem que trazer resultado. Qual é o resultado que a gente está levando para o cliente? O que a gente vai gerar efetivamente de valor para os nossos clientes? E eu acho que essa é uma preocupação da inovação. Tem que gerar valor. Vou pegar esse seu gancho aí, vou até ajudar um pouco as pessoas que construíram. Vocês estão vendo a gente, vocês construíram uma área de inovação desse jeito? Calma. Fala que ela é uma pedra fundamental. É uma sinalização para a empresa de que as coisas vão mudar. Faça isso, porque ela sozinha não gera inovação. Mas ela muitas vezes, usando... É uma estratégia de divulgação cara, mas é uma estratégia. Sim. Criamos um espaço físico para isso. Então, isso é um marco. Criei um marco na empresa, antes e depois da sala, ou do espaço. Então, criei. Precisa criar sala? Não. Pode ser antes e depois do processo de inovação, do grupo, daquele momento da inovação. A inovação, ela surge, por exemplo, se tiver uma sala de reunião e falar que toda segunda-feira, das 8 da manhã, meio-dia, só tem gente lá dentro de áreas diversas, sentadas e pensar de forma diferente para resolver problemas e co-criando, pronto. Já criei a bolha. Sim. Então, assim, tá vendo? Não precisa inventar muita coisa, não. É pouco, né, para poder começar a gerar. E aí, as pessoas me perguntam, Léo, mas... inovação é coisa diferente, mas como que a gente controla isso? Eu gosto de trazer uma provocação. A inovação é algo, assim, quando eu estou criando coisas novas, eu estou criando uma coisa que ainda não existe, ou que ela não está pronta. Se ela não está pronta, eu preciso assumir que haverá um nível de desordem. Sim. Um nível de desordem. Não estou falando que é para ver totalmente. Sim, não é bagunça. Não é anarquia, né? Mas precisa ser admitido um nível de desordem. Porque ainda não está pronto. Quando estiver pronto e virar motor 1, core business, ótimo. Agora sim, mensurável, a gente consegue controlar. Enquanto não chegar nesse nível, precisa-se ter uma flexibilidade, um nível de desordem, um nível de descontrole, mas... Por isso da bolha, né? Quem que admite esse controle, esse descontrole, mas transmite controlado para a empresa. É esse processo, é essa equipe, uma equipe multidisciplinar, que participa do dia a dia, do motor 1, mas que também trabalha no motor 2, olhando para frente. Muito bom, hein? Muito bom, Leozão. Cara, o que você... A gente fala muito no primeiro episódio, né, sobre falhas. Né? Falhar, né? A galera que esconde as falhas, né? A galera que Viram acha quem que... apareceu ali? Opa! Viram quem apareceu ali? Ela tocou aí, vibrou no meu celular. Sempre ela, grande Cris. Ô, Cris, aguenta aí que o papo tá muito bom aqui. Ô, Cris, você controlou errado, hein, meu? Deu só meia hora até agora. Então, meu relógio aqui desligou. Nosso papo tá muito legal, né, cara? Vamos ter mais, obviamente, juntos. Mas só pra a gente falar um pouco desse assunto, né, de falhar. Né? A gente comentou hoje rapidamente. Falhamos. E aí? Né? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque a gente falou bastante sobre, cara, que falhar é esperado, que existe risco, porque é algo totalmente novo. Mas a gente ainda vê muitas corporações que encaram a falha, né, como algo 100% negativo. Puxa, deu errado, tá vendo? Criei a área lá... Tocou o primeiro projeto, tem que ser aquele projeto... E aí a gente já viveu isso. Não, isso aqui tem que dar certo. Sim. Porque é o piloto, né? E aí tem uma falha. Como é que você vê isso acontecendo? Cara, e como é que a gente seta melhor essas expectativas? Vou trazer o exemplo de uma pessoa que tem uma padaria. Imagina só, né? Ser empreendedor no Brasil, gente, precisa de uma casquinha grossa, né? Legal. Tamo junto. Qual que é o comportamento de uma pessoa que se coloca a abrir um negócio? Ela vai estar tudo bonito, lindo, maravilhoso, ela vai buscar informação, vai repetir a receita de bolo, né? E vai dar tudo certo, é isso? Gente, não rola, não. Né? Não. E essa pessoa, o que ela faz? Qual que é o comportamento dela no começo? Ela encontra um problema, vê como ela pode resolver,
e depois outro problema, e resolve outro problema, e resolve outro problema. Ela erra, ela acerta. Então, qual que é a provocação assim? Toda empresa, no início, teve um mindset de inovação. O problema é que quando ela estabeleceu um determinado nível, ela parou de inovar. Então, toda empresa nasce inovadora. Interessante. Cara, toda empresa nasce. O problema é que depois de um certo nível, de uma certa estrutura, a gente para de inovar. Então, quando eu tô falando isso, eu falei assim, errar. É óbvio que a gente vai errar, porque eu não tenho resposta. Por favor, gente, podem, por gentileza, me passar os números da Mega Sena ou uma previsão de como vai estar o mercado econômico daqui 5 anos. De preferência, a da virada. A da virada, que tá chegando, ó. Da virada ou o mercado econômico daqui 1 ano. Passa para mim como que vai estar. Não tem como fazer. Então, assim, já que eu não tenho informação para olhar para trás e plotar, né, e planejar o para frente com exatidão, eu preciso ter um processo que me mantém observando para trás, planejando para frente, mas me mantém no presente. Assim, o que eu controlo? O presente. E no presente, eu erro e acerto. Porque eu uso o histórico, que é o passado, como base de aprendizado, entendendo não como algo que eu quero que repita, mas algo que eu fiz, experiência, né, que eu tenho adquirida. Eu olho essa minha experiência e o momento atual e tento falar assim, ó, o meu objetivo maior é para lá. Mas esse objetivo, ele é fumaça, ele é totalmente volátil, ele não tem certeza de nada. E eu foco no meu presente. 70%, imagina assim, ó, 20% no histórico, 10% no futuro, 70% no presente. Legal. No presente Boa. de curto prazo, para que a gente consiga aprender. Aí você fala assim, o presente é o quê? É 1 ano? Não, gente, presente. Imagina só, eu tô criando uma coisa nova, legal, e eu preciso dizer se eu tô certo. Vamos usar a estatística. 7 pontos na mesma direção demonstram uma tendência, perfeito? Legal. Para eu fazer uma coisa que vai demorar 1 ano para eu saber, então vai ser 7 anos. Não vai faz dar. sentido. Não vai rolar. Então, assim, qual é o menor tempo? Aí, obviamente... Aí que entra o ágil, né? Aí que entra as o ágil. sprints aí As de sprints. 1, 2 semanas, você Assim, tá falando de um horizonte de 3 meses. grandes organizações, menos do que ter 2 semanas, 15 dias já é muita loucura. Loucura. Sim. 15 a 21 dias, 30 dias a corda já tá muito frouxa. Já tá. Também acho. Já foi. Pra mim, eu entendeu? acho que numa grande empresa, o ciclo ideal são os de 3 semanas. Eu gosto muito de sprints de 3 semanas. No nosso caso, que a gente 2 acaba projetos procurando mais. entregar uma previsibilidade maior para os clientes, a gente acaba rodando sprints de 2 semanas. Por quê, né? Você fala assim, se eu fizer 2 semanas, então eu consigo repetir 2 vezes no mês. Isso. E em 3 meses eu repito 6 6 vezes. vezes. Cara, tá quase dando 7. É isso, entendeu? é. Eu já consigo criar tendência. Eu tô indo bem, tô indo mal, aprendi com o processo. Porque uma sprint começa e termina. Começa e termina. E é exatamente o que a gente vê de forma empírica, cara. Sim, A gente normalmente fala, cara, 3 a 4 meses acaba sendo um tamanho de projeto, Sim. né? Que quando a gente vai fazer uma entrega, a gente não gosta de fazer... o cliente mesmo quer um projeto mais completo, ou mais complexo, com mais funcionalidade, só que na hora que você vai pôr no papel, isso vai levar 8 meses. Cara, não é legal. Porque é muito tempo para você lançar alguma coisa, né? Sim. Então, exatamente esse é o número que a gente vê. Cara, também é muito difícil lançar alguma coisa em um mês. Sim. Né? Pela complexidade que a gente vê hoje dos processos de negócio, integrações, sistemas, né? Desenvolver software, né? É algo realmente complexo, né? Relativamente complexo. Então, acaba sendo um tamanho que bate, né, com a nossa experiência empírica também, Sim. né? Muito legal, eu nem sabia dessa... A gente precisa errar. A gente vai errar. Porque a gente tá fazendo diferente, a gente vai errar. Só que eu preciso errar rápido. Eu preciso errar num tempo que eu consiga consertar rápido também. Não adianta eu falar que eu vou errar em 1 ano e eu acabei com o fechamento anual. Já era. Não, eu tenho que errar em menos de 1 mês para poder arrumar no mês seguinte. Entendeu? Legal. E olhar o fechamento anual e falar, gente, tá tudo bem, ganhamos dinheiro. Então eu preciso fazer isso rápido, entendeu? Exatamente. Porque aí tem Ganhamos gente, dinheiro. também tem aquela Geramos resultado. aquela malandragem, o né? resultado. Não vá fazer isso perto do fechamento da sua empresa. Faz no começo, porque daí dá tempo. É tipo nível de estoque, sabe? Esse aí é nível hard. Cara, essa aí poucos. quer dizer, aquele nível de estoque. Quando você faz o pedido chegar Sensacional, na cara. sua empresa, na Na abertura. do mês, não é no fechamento, né? Senão vai atrapalhar o estoque. Legal. Cabelos brancos, né? Cara, Muito que bom o bate-papo papo, hein? legal. Pessoal, Muito bom. Quando eu falo pra vocês, eu me sinto muito privilegiado de conviver com essa galera no meu dia a dia. Isso aqui é meu dia a dia de trabalho, né? Eu convivo com esses caras. Essa aula, a gente brinca que lá na Performa toda reunião é uma aula, né? Tem alguém te ensinando alguma coisa. E isso é um negócio que eu sempre
trouxe comigo, né? Eu adoro estar rodeado de pessoas melhores do que eu. E sem sombra de dúvidas, vocês dois são pessoas melhores do que eu e que me ensinam muito no dia a dia. Aprendemos muito. Né? Léo, obrigado pelo bate-papo. Você é o cara. A gente está muito feliz de você ter se juntado a gente aí nessa nossa nova empreitada. E vamos inovar muito. A gente está pronto para ajudar tanto empresas a inovarem, quanto a inovar os nossos próprios processos. Sim. Porque empresas que não inovam, morrem. Né? E a gente pretende ainda... continuar inovando. Continuar por muitos anos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Quem ficou até o final aí com a gente, por favor, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa comentário, faz pergunta, porque a gente quer interagir muito com vocês e o objetivo é sempre trocar conhecimento. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Performa que pode, galera. Um abraço. Bora. Tchau, tchau. Valeu.